Olá pessoal, bem-vindos de volta aos vídeos aqui da unidade de Topografia 4. Aqui é o Guilherme e hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos que vão tratar de transporte de referência de nível, ou transporte de RN. Os objetivos aqui desse vídeo são, primeiro, apresentar para vocês os conceitos de transporte de RN, mostrar o que é e para que ele serve. Depois a gente vai ver um pouco das normas que vão ditar os parâmetros desse tipo de trabalho, que estão lá na NBR 13133. Ao final eu vou mostrar um exemplo de um transporte RN para facilitar um pouco o entendimento aí de vocês. Tudo isso que eu vou passar aqui vocês têm de forma mais completa também na apostila que está disponível lá no nosso site. Bom, vamos lá. Transportar uma RN significa levar uma informação altimétrica previamente conhecida, seja ela cota ou altitude ortométrica, de um ponto ao outro. Em resumo, a gente determina a altitude de um ponto de interesse através do cálculo do desnível entre ele e um ponto conhecido, que é, no caso, uma referência de nível. Para exemplificar, a gente tem aí uma figura que mostra na esquerda ali uma RN, que é o ponto RN1, e na direita o ponto de interesse, né, que seria o PI, que é o ponto que eu desejo descobrir a altitude. E aí a gente consegue entender basicamente o que o transporte de RN faz. Através de várias medições de ré e vante, utilizando nível, mira e sapata, e utilizando aqueles mesmos cálculos que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente consegue determinar o desnível entre o ponto RN1 e o ponto PI. Mas é claro que para fazer esse tipo de levantamento não é assim simples, existem diversas regrinhas que devem ser seguidas para realizar isso da maneira correta, que é seguindo as normas. Eu separei aqui alguns dos principais pontos que ela traz para a gente dar uma olhada. Então esse é o texto principal lá, está no item 5.17. E aqui diz: as referências de nível espaçadas de acordo com o terreno, área a ser levantada e condições peculiares da finalidade do levantamento devem ser implantadas por meio de nivelamento geométrico duplo. Isso aqui é importante, o nivelamento geométrico duplo. O que é isso? Nivelamento e contranivelamento. Isso significa que eu tenho que ir e voltar nivelando. Esse nivelamento geométrico duplo tem que ser feito em horários distintos, então eu tenho que ir e voltar em horários diferentes, em princípio a partir de referências de nível do SGB. Então a partir de referências de nível do SGB. O SGB é o Sistema Geodésico Brasileiro, então a gente tem que partir de RNs oficiais do Brasil, né, do IBGE. Aqui o próximo texto, né, são recomendados cuidados usuais a fim de serem evitadas a ocorrência e a propagação de erros sistemáticos, muito comuns nas operações de nivelamento geométrico, devendo, para tanto, ser consultados os manuais dos fabricantes dos níveis. Então aqui está dizendo que é sempre interessante consultar o manual para evitar a ocorrência de erros sistemáticos, né, nesse tipo de levantamento. Depois disso, a gente tem aqui alguns subitens daquele item que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, o subitem 5.17.1, lá da norma, os comprimentos das visadas de ré e vante devem ser aproximadamente iguais e de no máximo 80 metros. Então, o máximo 80 metros. Então, a gente tem uma visada máxima de 80 metros, sendo ideal o uso de um comprimento de 60 metros, de modo a compensar os efeitos da curvatura terrestre e da refração atmosférica, além de melhorar a exatidão do levantamento por facilitar a leitura na mira. Então ele deixa uma margem para você utilizar leituras, né, visadas de no máximo 80 metros e recomenda que se use um comprimento de até 60 metros, aí sendo um comprimento ideal. Para evitar efeitos do fenômeno de reverberação, as visadas devem situar-se acima de 50 centímetros do solo. Então esses 50 centímetros é na leitura da mira, né? Ele recomenda que você não faça leituras abaixo de 50 centímetros, porque principalmente nos dias que está muito calor, existe aquele fenômeno da reverberação, quando você enxerga muito perto, né? Se você a gente pode usar como exemplo o asfalto, se você olha algo muito perto do asfalto, parece que a visualização está tremida, né? Então a gente não consegue fazer a leitura direito na mira se é muito perto do chão. Então esses 50 centímetros tem esse objetivo aí. Próximo aqui, as miras devem ser posicionadas aos pares com alternância avante e a ré, de modo que a mira posicionada no ponto de partida, que foi lida a ré,
seja posicionada em seguida no ponto de chegada, lida avante, sendo conveniente que o número de lances seja par. Então, ele está recomendando que você use a mesma mira na ré e na avante, justamente para evitar erros sistemáticos, né? Se uma determinada mira tiver um erro específico, quando você usa miras diferentes na ré e avante, você não está equilibrando aquele erro específico que existe em determinada mira. Vamos para o próximo aqui. As miras devidamente verticalizadas devem ser apoiadas sobre chapas ou pinos e no caminhamento sobre sapatas, mas nunca diretamente sobre o solo. Então a gente nunca vai apoiar a mira diretamente no solo. A gente vai ou apoiar ela na chapa ou no pino, que é o ponto de referência ou o ponto de chegada, ou o ponto de segurança que está no meio do caminho. Então a gente vai utilizar pontos que já são materializados, ou se a gente tiver no caminhamento, no meio do caminhamento, a gente vai utilizar sapatas, que são objetos feitos para isso, né? Para a gente conseguir chegar aos pontos materializados. Lá no vídeo da aula prática vocês vão ver exatamente o que são as sapatas e para que elas servem. A qualidade dos trabalhos deve ser controlada através das diferenças entre o nivelamento e o contranivelamento, seção a seção e acumulada na linha, observando-se os valores limites prescritos em algum outro item, né? Então tem lá no item 6.4, ele diz quais são os valores, as tolerâncias, né, para esse tipo de levantamento. O importante aqui é que ele pede para você controlar essas diferenças de nivelamento e contra, né, seção a seção, a cada seção, e também o controle total acumulado em toda a linha de nivelamento, né, desde o ponto de partida até o ponto de chegada. E com base nesses textos aí, eu separei aqui um resumo das normas que a gente tem que ficar mais ligado na hora de executar esse tipo de serviço. Lembrando que é sempre interessante você ler o item completo lá da NBR 13133, porque aqui a gente tem os pontos mais importantes numa versão resumida. E lá você vai de fato conseguir ver toda a informação. O primeiro item desse nosso resumo é nivelamento geométrico duplo. Isso significa que para fazer transporte de RN, a gente tem que fazer o nivelamento e o contranivelamento, ou seja, tem que ir e depois tem que voltar. O objetivo disso é basicamente a gente fazer o controle desse nosso levantamento. Então eu conheço o ponto de partida e eu faço a ida, que é o nivelamento, e depois eu volto para ver a altitude que eu chego de volta. Quanto mais próximo do ponto correto eu chegar no contranivelamento, melhor foi esse meu levantamento. O segundo ponto, levantamento em horários distintos, ou seja, eu tenho que fazer o nivelamento e o contra em horários diferentes. Beleza, o próximo item é visada de 15 metros e máxima de 80 metros, isso aí são as distâncias de visada, né, que ele aceita como mínimo e máximo. Distância de mais ou menos 10 metros entre a visada da ré e a visada da avante. Então, como funciona isso? Se eu vou fazer a visada da ré, por exemplo, em uma distância de 30 metros, a minha visada avante ela pode ter entre 20 e 40 metros, que é 10 metros para cima e 10 metros para baixo da visada ré. Então, é sempre referenciado a quanto foi a distância da visada da ré. Se eu fiz uma visada ré a 50 metros, o meu mínimo da avante pode ser 40 e o meu máximo na avante pode ser 60. Agora tem que ficar ligado quando eu estou muito nos limites mínimos e máximos. Se eu fiz uma ré de 16 metros, por exemplo, o meu limite para avante vai ser entre 15 e 26, porque o 15 é o mínimo, eu não vou poder baixar de 15 metros o limite mínimo. O próximo item aí, leituras sempre acima de 0,5 metros, né, ou 50 centímetros. Então eu não posso ter nenhuma leitura maior do que meio metro. E as miras vão ser verticalizadas e não podem ser apoiadas no solo, né? A mira vai estar sempre apoiada em cima de alguma coisa, ou de materialização de ponto, né, de ponto de partida, ou de ponto de segurança, ou de ponto de chegada, ou em cima da sapata. A mira nunca vai apoiada diretamente no solo. E aí a gente tem aqui um exemplo de um levantamento que foi feito. A gente está olhando o levantamento de cima, né? Esse aqui é uma visualização superior do levantamento. A gente tem aqui o RN1, que é o nosso ponto de partida, e aqui o RN2, que é o ponto de chegada, né? O ponto que eu quero descobrir a cota do RN2,
e eu sei a cota da RN1. Então, cada amarelinho desse aqui é um equipamento de nivelamento, quer dizer, equipamento de ida, e cada azulzinho, cada estrela azulzinha é um equipamento do contra-nivelamento, é um equipamento que eu usei na volta. Então, a primeira instalação aqui foi no ponto A, eu instalei no ponto A, fiz a ré no RN1 e avante nessa sapata aqui. E aí eu deixei a sapata no lugar, não mexi na sapata, instalei o equipamento no ponto B, fiz a ré na sapata que foi avante anterior e fiz avante na próxima sapata. Mantive a sapata no lugar, não mexi nela, instalei no ponto C, fiz a ré na sapata e avante na próxima. E por aí vai. Instalei o próximo aqui, ré, avante, instalei o ponto E, fiz a ré nessa sapata aqui e avante no ponto de segurança 1. De acordo com a norma, a cada 1 km a gente tem que ter um ponto de segurança. Esse ponto de segurança ele serve principalmente porque a sapata ela é móvel. Então, se qualquer coisa acontecer com a sapata, enquanto eu estou, por exemplo, tirando o nível do ponto A e levando ele até o ponto B, se acontecer qualquer coisa com essa sapata, eu tenho que iniciar o levantamento todo de novo, porque todo o levantamento está amarrado na sapata. Então, depois que eu instalei no ponto B, fiz ré nessa sapata aqui, aí sim eu posso tirar ela do lugar. Aí eu vou colocar ela aqui, nessa outra posição. Para isso que a gente vai colocando ponto de segurança no meio do caminho. Esse ponto está materializado na calçada, então eu vou usar ele como se ele fosse uma sapata, só que eu vou colocar a mira em cima do parafuso ou do pino ali dessa materialização. E aí, a partir do ponto de segurança, se acontecer alguma coisa que eu tiver que voltar, eu não preciso voltar lá do início. Eu posso voltar a partir do ponto de segurança, porque eu sei que ele não se moveu. Ele está materializado lá na calçada, ele tem que ser materializado de forma mais perene, né? Ele tem que durar bastante tempo a materialização dele. Então, prosseguindo aqui, instalei no ponto J, ré no ponto de segurança, sapata, ponto L, ré na sapata, avante na sapata. E aí, instalei aqui no ponto M, fiz ré na última sapata aqui, fiz vante no RN2, que é o nosso ponto de interesse. Então, eu já fiz todo o processo da ida, né? Eu levantei o ponto da RN2. Já seria possível, com esse levantamento do nivelamento aí, já seria possível eu calcular a cota do RN2. Só que a norma exige que a gente faça o contranivelamento agora. Então, a gente tem que sair do RN2 e fazer todo o processo de volta até o RN1. Isso vai servir para eu saber com que cota que eu vou chegar lá no RN1 de novo. Dependendo da cota que eu chegar no RN1, imaginem que eu saí do RN1 com cota 10, por exemplo. Se eu chegar lá com cota 10.5, quer dizer que eu errei meio metro nesse levantamento inteiro. Se eu chegar lá com cota 10,002, quer dizer que eu errei 2 milímetros em todo o levantamento. Então, muito mais provável que o segundo valor seja aceito do que o primeiro, né? Então, dependendo do valor que eu chegar no RN1, isso vai determinar se o meu levantamento vai ser aceito ou não. Na próxima aula a gente vai ver essas tolerâncias, né? O que vai ser, que tipo de valor que é aceito, que tipo de valor que não é aceito nesse tipo de levantamento. Então, o procedimento é basicamente esse. A gente vai fazendo ré e vante, sequências de ré e vante, usando a sapata nos pontos que não estão materializados e usando pontos de segurança a cada 1 km, de acordo com a norma, né, ou conforme a necessidade. E aí a gente faz a ida e toda a volta no mesmo procedimento para conseguir fazer o cálculo da RN2 aqui, da altitude do RN2 com base no RN1. Um outro detalhe aqui que é importante é que o caminho que foi utilizado no nivelamento deve ser parecido com o caminho que é utilizado no contranivelamento. Por exemplo, eu não poderia fazer o contranivelamento seguindo por esse caminho aqui, porque aí o meu nivelamento e o contra iam ter distâncias muito diferentes. Então é sempre recomendado que se siga o mesmo caminho, não precisa instalar exatamente nos mesmos lugares, na ida e na volta, mas é interessante que se siga o mesmo caminho na ida e na volta. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês.
Esse vídeo aqui é só o início do assunto, a gente tem mais aulas desse assunto ainda. No próximo vídeo a gente vai falar das tolerâncias. Os professores Arthur e Dalton vão mostrar para vocês a execução do levantamento de campo e depois a gente vai ver ainda como realizar o cálculo desse tipo de levantamento lá no Excel. Qualquer dúvida a gente está à disposição e a gente se vê na próxima aula.